E aí, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Café com Consciência. Eu, Carla Queiroz e o Fernando Freitas. Estamos aqui para abordar um tema muito legal, mas antes de falar do tema, que é funções em ordem, vamos agradecer o Café Monte dos Pinheiros, que está aqui patrocinando gentilmente nosso podcast aqui. É isso aí, esse café é maravilhoso. O Maurício fez essa gentileza de oferecer pra gente esse café delicioso, que logo estará à venda para vocês, o nosso cafezinho aqui, Café Montes dos Pinheiros, que eu apelidei de Café Mompim. Eu acho que vai pegar mais um Mompim, ele vai ter que mudar aquela logo, embalagem, né? É isso aí. O logo não sei, o logo pode ficar, mas que dá para fazer. Mas que Mompim ficou bem melhor que Montes dos Pinheiros ficou. É isso aí, esse mas podcast... o que importa é o café, que é uma delícia. Esse podcast tem sido feito por nós já há algum tempo, né, Fernando? Sim. Quem não assistiu os episódios anteriores, vai lá no canal. Ele tá para os membros, né? Apenas para os membros, mas no canal o conteúdo Deezer, exclusivo de membros. Conteúdo exclusivo de membros. Ele está no Deezer, também está no Spotify. É isso aí. O tema de hoje é funções em ordem, tá? E esse tema é de extrema importância, porque uma das coisas que mais atrapalha o relacionamento das pessoas em todas as áreas, não é só o do casal, não. É exatamente as pessoas estarem com as funções fora de ordem. Como você sempre ensinou pra gente, né? O que diz aí o I Ching, Fernando? Esse é o texto mais antigo que eu já encontrei sobre sistêmica, né? Quando a gente fala de funções em ordem, isso aqui é a essência do trabalho sistêmico. E o texto mais antigo, eu já estudei um monte de coisa sistêmica, né? Tem gente que acha que a sistêmica apareceu agora. Com constelação, Com constelação. Não, a área sistêmica ela é antiga. Se você pegar, tem Hipócrates, tem tanta gente falando da sistêmica, você vai olhar e falar, isso é sistêmica. E aí o texto mais antigo que eu vi foi o do I Ching, que foi escrito há mais de 5.000 anos, lá pelo Imperador Amarelo, lá na China. E lá tem 64 hexagramas, que são diferentes situações de vida. E no hexagrama 37... Que é o da família, né? A família, lá tem a essência do trabalho sistêmico e tem, adivinha o que? Exatamente isso. Há 5.000 anos lá atrás, e continua verdadeiro hoje. E se tiver ser humano nesse planeta daqui a 5.000 anos, vai ser a mesma dinâmica. Isso não acaba. Não, o mundo mudou. A essência não muda. E o que tem lá nesse hexagrama lá 37? Basicamente ele coloca assim, olha, numa família onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão, marido é marido, esposa é esposa e assim por diante, essa é uma família harmônica e saudável. Aí eu vou chamar a atenção, gente, presta atenção nessa palavra, harmônica. Uma palavra que a gente quase não ouve mais e que a gente quase não vive mais essa harmonia. Tem gente agora que continua. sabe o que é harmonia, né? Mas então continua. Lá. Agora, numa família onde filho é marido, mãe é filha, mãe é esposa, filha é esposa, pai é marido, pai é filho, irmão é pai, irmã é mãe e assim por diante, essa é uma família caótica e doentia. Aí eu trago de novo a atenção de vocês. Presta atenção na palavra caótica. Você quer viver na harmonia ou no caos? Então isso é bem para mostrar para as pessoas que é uma coisa tão simples, né? E que as pessoas cometem esses erros, vivem nas funções em desordem e acabam vivendo em situações caóticas. Às vezes só de pôr ordem nas funções, né, Fernando? A família, o sistema entra em harmonia. Isso é bom para quem sabe, né? Porque quem não sabe, as pessoas não têm nem noção do que é função e não sabem o que é ordem. E aí, por exemplo, onde é que você aprendeu a montar uma família? Onde é que você aprendeu a amar? Onde você aprendeu a se relacionar? E quantas vezes a gente pergunta assim, o que é ser pai para você? Então, e mãe? O que é casamento para você? Engraçado, né? As pessoas entram em situações e não sabem como lidar com elas. Por exemplo, se eu coloco assim, o que é ser mãe para você? Aí depende, não, ser mãe é dar tudo que o filho quer, ser mãe é orientar o filho, ser mãe é cuidar, ser mãe tem um monte ser mãe é para sempre, ser não mãe é? Para sempre, ser mãe, assim. Então, veja, fato, ser mãe.
O fato é ser mãe. Agora, como cada um vê como é que é ser mãe, aí cada um tem uma interpretação de mãe. E é engraçado que quando a gente atende fica assim, né? A mãe é assim, mãe tem que ser assim, assim, assim. Aí fala, sua mãe foi assim com você? Não. Então, O que é ser mãe, então? então o que é ser mãe? É engraçado, quando você monta a sistêmica, faz constelação, aí é muito interessante. Aí você vê a posição da cliente em relação à mãe dela, depois ela como mãe em relação à filha. E não bate, não faz sentido. Eu não estou entendendo o que é ser mãe aqui para você. E aí, essa dinâmica, o que é? Está em ordem. Ordem é o significado. Então, por exemplo, qual é o significado de montar uma família? Qual é o significado de um casamento? Qual é o significado? Qual é a função? Marido, esposa, cônjuge. Funções. A gente trabalha com tantas funções, né? Porque assim, se você olhar, como a Carla falou de 5. A gente pode colocar, tem as 5 principais, mas assim, tem dezenas de funções. Então, por exemplo, eu tenho uma relação com a Carla onde eu sou o marido dela, ela é minha esposa atual, que tem ex dela e ex minha. Tem uma função, ela é mãe dos filhos dela, eu sou mãe dos meus filhos, não temos filhos em comum. Então eu sou o quê? Eu sou o padrasto e ela é a madrasta dos meus filhos. Apesar que ele cometeu um ato falho, ele falou, eu sou mãe das minhas filhas, mas ele é mãe também. Também sou mãe. É interessante, porque até nisso, quando você vai estudar, você vê o que é função materna, o que é função paterna. Então, quando nós temos várias funções, veja, a função, eu sou o filho dos meus pais, só que eu sou um filho adulto, é diferente de quando eu era lá atrás um filho criança. Eu sou o irmão dos meus irmãos, eu sou o professor dos meus alunos, eu sou o terapeuta dos meus clientes, eu sou o coach dos meus coaches, eu sou o supervisor dos profissionais que buscam o atendimento, a supervisão. Então tem tantas funções que eu carrego, mas eu sou amigo dos meus amigos. Quando eu vou na confraria, eu sou um dos membros da confraria de vinho. Eu exerço várias funções, só que cada função precisa estar em ordem. Exatamente. Esse é o grande segredo. Eu tenho várias funções, mas cada função é feita de uma forma, é diferente. Eu tenho, por exemplo, com a Carla, 2 funções importantes. Eu sou o marido e, ao mesmo tempo, nós somos sócios. E tem outra função, nós somos colegas de trabalho. Veja, é diferente, ser sócio é uma coisa, ser marido é outra coisa, ser colega de trabalho é outra coisa. Então nós 2 trabalhamos na mesma área, nós somos sócios dentro da empresa, nós somos um casal. E se essas funções não estiverem em ordem, vai misturar uma coisa com a outra, imagina a bagunça que vai virar. Graças ao Fernando, hoje a gente tem esse equilíbrio, né, dessas funções em ordem. Porque no começo a gente misturou um pouco, eu principalmente, né? E depois a gente começou a falar, não, vamos separar. Eu vou contar aqui para o pessoal uma história que aconteceu recentemente, né? Recentemente não, faz alguns meses. Mas nós 2 estávamos no consultório, Fernando tinha pedido para eu preparar uma coisa para ele gravar, e ele me explicou o que era, eu não entendi, perguntei de novo, ele ficou irritado porque eu não tinha entendido, eu falei, tá bom, então não vou perguntar mais. Aí eu preparei lá, ele desceu para gravar enquanto eu estava atendendo. E quando ele estava gravando, ele viu que estava tudo errado, não era aquilo que ele quis dizer, não era aquilo que era para fazer. Eu terminei de atender, ele entrou na sala bravo, achando ruim, que o negócio não ficou do jeito que ele queria. Falei, então, Fernando, mas eu te perguntei, você ficou bravo de eu estar perguntando porque eu não entendi. Então, eu sinto muito, se eu não posso perguntar, eu não posso fazer como você quer. E aí nós batemos boca, ele saiu bravo, eu falei, vai embora, deixa que eu resolvo aqui, eu vou tentar fazer de novo, porque você não quer me explicar, mas eu vou ligar para a Luísa, quem sabe ela consegue me explicar. Entramos 2 na reação. Ele foi embora para casa e eu fiquei lá das 6 até as 8 horas da noite com um dos nossos funcionários para finalizar o negócio como ele queria. Eu cheguei em casa, gente, eu parei o carro na garagem, pé da vida, não vamos falar a palavra inteira porque pode pegar mal, mas eu estava muito brava, mas muito brava. A hora que eu estacionei o carro, eu desliguei, eu olhei do banco do lado e falei para mim mesma, pode parar, Carla, agora quem vai entrar aqui é a esposa do Fernando. Não vamos misturar a raiva que eu tô com problemas que a gente teve no trabalho com a minha função aqui dentro de casa. E fica quieta, não adianta ficar com essa cara emburrada. Conversando comigo mesma, conversando com o meu lado infantil que estava bravo e chateado, né? Quando eu entrei dentro de casa, eu falei, oi, meu amor. Aí ele já me olhou com a cara esquisita. Pera um pouco, né? A gente saiu brigado, oi, meu amor.
Aí eu falei assim, amor, você não sabe o que aconteceu no consultório hoje, mas eu tive um pau com o meu chefe, mas tivemos uma briga, ele saiu falando alto, foi uma bate-boca. Olha, aí ele olhou para mim e falou assim, é uma figura, hein? Mas eu aposto que teu chefe tinha razão. Falei, lógico que meu chefe tinha razão. Chefe sempre tem razão. E aí, gente, eu fiquei numa boa, deitei do lado dele, a gente se beijou, preparei o jantar, ficou tudo tranquilo. E quando foi dormir, com calma, toda a poeira baixou, a gente conversou e falou assim, nossa, mas não precisava de tudo aquilo, né? Tá tudo certo e tal. E pronto, resolvemos. Então, quando a gente fica na função e deixa ela na ordem certa, não mistura uma com a outra, as chances daquilo ficar harmônico, como ficou. Tivemos um dia seguinte ótimo, resolveu tudo, eu fiz lá, ficou bom do jeito que você queria, e pronto. Senão podia aquilo ter virado uma briga de um mês, de uma semana, né? Talvez uma separação, que aí fala assim, tá vendo? É assim mesmo, olha como é. Isso são funções em ordem. Então, e quando tem, por exemplo, você pega empresa familiar, né? Onde a nossa empresa é uma empresa familiar, né? Porque nós temos uma sociedade entre nós. Se não souber separar as dinâmicas de família, de dinâmicas de empresa, uma vai contaminar a outra. E são dinâmicas diferentes. Dentro de uma empresa não tem o marido e a mulher. Lá são dois profissionais, cada um com as suas funções e tem que exercer aquelas funções. Dentro de casa é a mesma coisa. É um marido e a esposa. Aí sim não é o trabalho. Então é outra dinâmica que nós estamos acontecendo. Então todas essas histórias que nós estamos compartilhando aqui é para mostrar funções em ordem. Então eu e ela somos dois elementos, mas temos várias funções ao mesmo tempo. Várias. Várias. Tem que exercer essa função como adulto, para não entrar no mimimi, no nhonhonhon. Olha como ele falou comigo, né? Como adulto a gente consegue acatar, né, isso. E outra, o que você fez naquele momento foi só pensando no que é melhor para a empresa, de entregar uma coisa de excelência, né? Não tem para agradar ou para deixar de agradar, né? Isso aqui, não, a história que você contou não é bem a minha versão, mas sempre, fórmula da realidade. Fórmula da realidade. A versão estava um negócio errado, não era para fazer daquele jeito, é óbvio que ia dar errado. E aí depois, aí vem historinha, explicação justificativa. Para quê? Perde tempo, as coisas não funcionam, não é bem assim. Mas cada um tem a sua versão. Mas a questão não é quem está certo ou quem está errado. A questão é resolver. É interessante, porque quando nós entramos numa dinâmica dessa, senão nós vamos ficar presos nessa história, quem está certo, quem está errado, porque isso não serve para nada, sinceramente, isso não é uma dinâmica adulta. Então, Fernando, quando eu trabalhava como ginecologista, sexóloga, uma queixa muito comum das mulheres era a falta de libido. E quando a gente explica que a pessoa tem funções diferentes e se ela não coloca a energia no lugar certo, não vai ter libido, não vai resolver mesmo. Então, assim, eu queria até que você contasse pra gente de onde veio essa ferramenta aí que chama Roda das Funções. Isso é interessante que a Carla chegava e compartilhava essas queixas. Naquela época a Carla já tinha noção, mas não era uma terapeuta sistêmica, já tinha noção dessa, fazia muitos cursos também. Eu falei, Carla, não adianta, porque não tem um remédio mágico para aumentar a libido dessas mulheres. Mas se você vai identificar o problema dessas mulheres, você pode utilizar uma ferramenta, que é uma ferramenta até de coaching que eu adaptei para a consciência sistêmica, que é a Roda das Funções. E eu sugiro que todos vocês que estão assistindo esse podcast peguem um papel e faz essa análise depois que o Fernando explicar. Porque fica muito simples. Depois, quando você faz uma coisa que é simples, fica na cara o que está acontecendo. Então, assim, Roda das Funções. Eu peguei 5 funções, é claro que poderiam pegar mais, mas peguei 5, que tem até uma certa ordem, que é assim, eu como filho, no caso, se for avaliar a mim, pronto, eu como filho significa o quê? Eu na relação com meu pai e minha mãe. A dinâmica é o seguinte, imagina 100% da sua energia de vida, do seu amor, 100%. Quantos por cento dessa minha energia, desse amor, eu coloco na relação com os meus pais, família de origem? Com os meus pais, 40%. Na relação com a minha esposa é 10%. Na relação, porque é assim, filho, eu como filho, em relação com meus pais, eu como marido, em relação à minha esposa, eu como pai em relação aos meus filhos. Meus filhos são muito importantes, né? 20. Então, quanto que deu? 40, 10, 60, 20, 70. Aí vem a relação com
a minha profissão. A profissão é importante, né? A profissão é 20. Bom, já era 40. 10 já deu 50. Foi mais 20, mais 20. Já deu 90. E aí, quanto sobrou você com você mesmo? Eu comigo mesmo? Eu me amando, eu cuidando de mim mesmo? 10. Agora eu vou interpelar, porque quando eu faço essa pergunta para as mulheres, a resposta é um pouco diferente. Claro, não, isso é um exemplo. A hora que você pergunta quantos por cento você é esposa, é lá 10, 15, quantos por cento você é filha, lá um pouquinho menos do que os 40 que você pôs. Quando eu pergunto quantos por cento você é mãe, 60, 70%. Às vezes fica assim, 90, não cabe, já deu 150 nesse negócio. É isso que eu ia falar, frequentemente, quando chega, quanto de energia você põe na mulher ou no homem, não sobra nada. Como é que pode ter tesão se você não é mulher? Mãe não é, aí você vai... Exato, aí fica assim, dependendo da função que você coloca mais força, você vai ter, não sei, por exemplo, libido. Então, não tem libido. Quantos por cento? Eu sou 90% mãe. Então, mãe não tem libido, gente. Mãe não goza. Mãe não tem libido. Sobrou 10. Os 10 é assim, 5 com meu pai e minha mãe também não tem libido. Se tiver, tem alguma coisa errada acontecendo lá. Vai sobrar com o marido, ou com a marido, no caso a mulher, com o marido e ela com ela mesma, que ela com ela mesma pelo menos se masturba, né? E ela com o marido... De repente sobrou 10%. Cadê a tal da libido? É claro que não vai ter libido, porque aquela função que ela exerce não tem sexualidade. Ela queixa, então não tem sexualidade. Você vai ter que colocar mais energia em outras funções. E tem gente, Fernando, que fala assim, Carla, mas função é só o que você está falando, mas é tudo uma coisa só. Né? Não é tudo uma coisa só. Nem sonhando. Né? E muitas vezes, eu fiz o exemplo contrário aqui do que eu geralmente escuto das mulheres, né? Então elas colocam lá 10, 15 ou 20 no máximo para o marido, e eu pergunto assim, e você queria ser esse marido cuja esposa não põe quase nada de energia no casamento, mas põe em todo o resto? Aí elas falam, oi? Não. E aí elas ainda falam assim, e o pior é que eu dei uma exagerada, porque na verdade não é nem 10% que eu ponho na função esposa. E é interessante, que aí é um outro truque, né, que a gente usa assim, é você se colocar no lugar do outro. Fica assim, e se o seu marido fizesse essa mesma distribuição? Como você se sentiria? Como você se sentiria sendo a esposa? É engraçado, né? Porque quando você avalia de um jeito, né? Você olha de um jeito é uma coisa, quando você olha do outro. Mas o que nós estamos vendo é interpretações, se as funções estão em ordem. Quando nós vamos vemos funções, por exemplo, nessa dinâmica, estamos vendo prioridade, qual o grau de importância dessa função na sua vida. E será que isso é saudável? Será que é isso que tem que acontecer? Isso aqui está fazendo... Não, eu sou 90% mãe. Quantos anos tem seus filhos? Um tem 39, o outro tem 35, mas o mais novinho tem 30. O bebezinho. Gente, que maluquice e ainda essa? Argumenta, né? Não, pra mãe os filhos são sempre bebês, são sempre os meninos. Aí não sei porque meu marido foi arrumar uma amante, porque ele quer ir embora, porque não sei o quê, e porque eu não ganho dinheiro, porque aí tem outra queixa também, né? Então assim, tirando isso, eu não ganho dinheiro, eu tenho problema financeiro. Bom, quantos por cento de energia você coloca na profissão? Quando vai ver, não tem. Então como é que você vai ganhar dinheiro? Isso é outra coisa que eu falei pro Fernando agora há pouco no intervalo, né? A maioria dessas perguntas que eu faço, eu uso muito a roda das funções nos meus atendimentos, né? E a maioria coloca muito pouca energia também na profissão. Porque a gente começa pela filha, pela esposa, aí não sobra para a profissão e não sobra para ela mesma. Aí a pessoa olha e fala, não tem, né? Fala, exato. E aí fica assim, o trabalho, dinheiro, onde entra o dinheiro nessa história? Como esposa, você não ganha salário. Como mãe, você não ganha salário. Ali não tem. O dinheiro vem pelo trabalho. E aí quer fazer coaching, sendo que não põe energia no trabalho. Exato. Aí como é que dá para fazer? Então fica tão nítido quando você começa a avaliar se as funções estão em ordem, quanto de energia você coloca nas funções, o grau de importância, qual é a prioridade que você tem que ter. E aí você vai ver se as suas relações, as suas funções estão em ordem. Se saudável, não tiver... Né? Sinto muito. Vai Agora eu vou chamar a atenção para uma coisa que é outra coisa que eu falo muito para os meus clientes, né? É muito comum a mulher na função de mãe dizer para os filhos: eu vou sair para jantar com seu pai.
Mamãe vai trabalhar. Isso é um inferno. Por quê? Porque ela rotula essa profissão, essa função, né? Profissão, essa função mãe e mistura com as outras ela funções. É mãe. Não, ela é só mãe. Né? Se eu vou jantar com meu marido, quem vai jantar não é a mãe, não vai jantar com o pai. Função mãe e pai é cuidar de filho. Agora, namorar é função de esposa. Então é ter individualidade. A pessoa, quando vira mãe, parece que ela perde a individualidade, né, Fernando? Vira só mãe. Mãe começa a tomar conta de tudo. E aí engraçado que vira uma terceira pessoa, né? A mamãe vai trabalhar. Então é assim, eu tô conversando com meu filho. Aí fala, olha, o papai vai trabalhar. Eu falo, mas quem é o papai? Parece que o papai é um outro ser, né? Eu falo, mas como assim? O papai. Então assim, meu filho só vai ver o papai. Quer dizer, o meu filho não vai ver eu como profissional. O homem. Eu como homem. Eu com amigos, eu com várias outras dinâmicas na minha vida. Porque papai serve só para cuidar de filho, é papai. Agora, eu virei só o papai na vida? Não, o duro quando fica pior ainda, né? Isso é comum, né? Então imagina, nós dois aqui de repente temos filhos. Aí eu chego, ô mamãe, aí você me chamou papai. Nossa, aí é pior. Aí quando piorou. Os dois, né? O homem e a mulher. Um chama o outro. Chama o outro de pai e mãe. Ô pai, ô mãe, ô pai, ô mãe. Eu quero ver quando eu estiver na cama, como é que vai ser essa conversa. Nossa senhora, parece um incesto. Ô pai, parece? Isso é uma loucura. Aí fica assim, parece que eu virei só aquela função. E aí eu mato todas as outras funções. E o pior ainda, o filho então não entende mais nada, porque o filho está lá para aprender com os pais o que é ser adulto, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é relacionamento afetivo entre homem e mulher, o que é trabalho, o que é ganhar dinheiro. Mas a única coisa que ele vê é papai, mamãe, papai, mamãe. Conclusão, então, quando ele for para a vida... É só papai, mamãe. Ele vai procurar para casar... Uma mãe. Ou uma mãe, ou ele vai ser mãe de alguém que vai ser... Então, filho. Só tem essa relação mãe-pai. E outra, não tem eu, né? Não Porque, tem assim, individualidade, eu posso chegar para o meu filho e posso, é adulto, chama ele pelo nome, já a Luísa. Luísa, eu vou almoçar ou vou jantar com a Carla. Pronto. Existe uma coisa chamada eu. Porque filho vai ganhar identidade? Não, ele vai ser só filho, né? Porque tem o filho e tem a mãe. Então só tem função, não tem identidade. É uma loucura. Então fica assim, só tem aquela função, eu sou filho. Ah, mas quantos anos você tem? 60. Ah, minha mãe, a mãe. Não, e pior, dentro desse raciocínio, a gente sabe que hoje na dinâmica da sociedade, né? Quando uma pessoa casa, vai embora, depois separa, acaba voltando para a casa dos pais. Deus me livre, está totalmente fora de ordem. Não concordo. Não volta para casa dos pais, volta para casa da mãe. Volta para casa da mãe. É casa da mãe. E aí quando ele volta, geralmente ele reclama que profissionalmente não está dando certo, eu não estou mais conseguindo ter as minhas namoradas. Aí eu pergunto assim, quando a tua mãe faz o jantar que está pronto, como é que ela te chama? Ô filhinho, vem almoçar, vem jantar. Ela fala assim, como você sabe que minha mãe chama assim? Porque você voltou para função filho. E função filho não é marido, função filho não é, né, não é profissional, função filho perde a potência do homem. Por água abaixo. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Mas sabe que você falou isso aí, me vem uma outra história, né? Que é assim, sempre vem, né? Porque tem tanto caminho para seguir por aí, né? Então, por exemplo, aí fica assim, mãe, o pessoal mistura mãe com gente. Mãe não é gente, pai não é gente. Mãe é uma função. Mãe e pai é função. Mãe é uma função da mulher, pai é uma função do homem. Que tem tempo para começar e para acabar. E tem outra, essa função, ela precisa ser passada para frente. Exato. Então, por exemplo, eu sou o pai dos meus filhos. Pronto. O que eu tenho que fazer? Passar essa função para eles, para que eles cuidem dos filhos deles. Quando? Então, eles vão ser... Quando? Com 18 anos, gente. Quando faz o parto paterno. Adulto, entrega, né? Entrega para o filho a função. Primeiro, eu faço essa função para os meus filhos. Depois, eles, como adultos, cuidam de si mesmos, da própria criança. Eles são pai e mãe de si mesmos. Pai e mãe de si mesmos. Se eu sou pai e mãe de mim mesmo, eu não preciso mais daquele pai, daquela mãe. Aquele homem, aquela mulher, foi um referencial, me passou o essencial disso. Fizeram a função. Fizeram e passaram a função. Quando os pais não passam a função, então eu serei eternamente um filho e sinceramente uma criança, porque adulto eu sou capaz de cuidar de mim mesmo.
Então, tem duas funções que são básicas, que às vezes as pessoas fazem uma confusão. Primeiro isso, pai e mãe não é gente. Então nós não podemos materializar e virar isso. Por exemplo, se uma mulher vira só mãe, ela matou a mulher que existe dentro dela. Vai matar a profissional dentro dela. Depois ela vai se queixar que o marido foi embora, arrumou amante, depois ela se queixa que ela não consegue ganhar dinheiro, mas ela fala, mas é por causa dos filhos, você entendeu, né? E a gente fala assim, né? Quando tem traição, né? O Fernando que me ensinou isso e funciona. Quando a mulher chega falando, tô separando, meu marido me traiu, eu falo, pera. Quem traiu primeiro? Você estava como esposa dele ou você estava 100% mãe dos seus filhos? Eu estava 100% mãe dos meus filhos. Então você traiu primeiro, traiu a relação, o casamento, o contrato que vocês fizeram. E o homem acaba procurando fora. Então não é justificando a traição deste homem, mas é corresponsabilizando 50%, 50% cada um. Sempre. Então quando você vai avaliar a função, você começa a identificar tanta coisa. Se você prestar bem a atenção, olha para a função e veja o significado. Essa função, por exemplo, eu sou casado, casamento é isso. Isso não é função do casamento. Então, por exemplo, coisa que se escuta muito. Para que casou? Para ter segurança, para ter companhia, para não ficar sozinho. Gente, isso não é casamento. Sinceramente, isso não é casamento. Eu estou buscando alguém para me dar segurança, para fazer companhia, para não ficar sozinho. Eu sou um bebê caçando mãe. Exatamente. Isso não é casamento. Quantos casamentos não são assim? E aí, né? fica assim, aí eu me queixo porque a outra pessoa me deixou sozinha, me abandonou, não olha para as minhas necessidades, não me valoriza, não me reconhece. Gente, eu me valorizo, eu me reconheço, eu cuido de mim. Casamento é compartilhar a vida com outra pessoa. Não é depender. Eu caso porque agora você vai cuidar de mim. Você vai ficar comigo o tempo todo porque você me abandona, porque você vai trabalhar e nem olha para mim. Gente, é um adulto ou uma criança? Funções em ordem, é só colocar. É uma dica, coloca. É adulto ou é criança essa dinâmica? Uma vez eu atendi uma que era assim. Ela ficou lá. Porque o meu marido me abandona, porque o meu marido estava casado há 6 meses e já cheio de queixas porque ele me abandona, que ele não fica comigo, eu fico sozinha, porque ele não liga para mim, ele só liga umas 3 vezes por dia. 3 vezes por dia? Liga para quê? Mas aonde que ele está? Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E você trabalha? Não. Então, mas ele me abandona, eu fico sozinho. Aí eu perguntei para ela assim, como seria para você se ele ficasse o dia inteiro com você? Nossa, aí o olho dela brilhou, ela sorriu. É tudo que eu desejo, é tudo que eu queria. Falei, ok. E quem é que ia comprar arroz, feijão, começar a pagar as contas? Aí ela olhou para mim, como? Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. É um adulto ou uma criança? É uma criança buscando mãe, Agora, né? o marido também é outra dinâmica infantil, né? Porque a tampa da panela, criança, né? A 50% para cada um, né? 50% porque não é possível, pá. Aí fica, parece brincadeira, mas isso é o dia a dia. É impressionante essas coisas, pá. Então, quando você começa a avaliar as relações, observa, as funções estão em ordem. Quantas vezes nós estamos assim, peraí, isso é coisa de adulto ou de criança? Quem casou, um adulto ou uma criança? Para que você teve filho? Para que teve filho? O filho vem do excesso do amor ou o filho veio para preencher você? De novo, né? Aí quem não dá certo, aí não fica saudável a relação. A família, né? Os filhos vão aprender um modelo doentio, um modelo errado, e o problema se perpetua. Então fica assim, quando ele fica... eu estou repetindo as histórias dos meus pais. É claro, onde foi que eu aprendi a falar português? Na minha família que falava português. Onde eu aprendi a amar? Com o modelo de amor, que era meu pai, minha mãe, minha família. É lá. Então esses modelos... onde eu aprendi a me queixar? Adivinha? Onde eu aprendi a esperar uma coisa que não existe? Adivinha? Então, essa é uma dinâmica que vai perpetuando. Então, por exemplo, se eu e a Carla, se nós dois entramos numa dinâmica doentia, temos filhos, esses filhos só fazem parte dessa grande peça de teatro e pega aquele script. Então, o casamento é assim, um reclamando do outro, porque o outro tem que fazer isso, um tem que estar lá. Repete, né? Pelo amor de Deus. Aí esse filho vai para a vida e fala assim, não, eu sou normal que segue as normas, né? Segue as normas loucas da família, né? Eu vou lá e repito, porque casar é assim, um tem que cuidar do outro e o outro tem que ser cuidado por um. Isso não é casamento, gente. Isso não é casamento. Casamento são 2 adultos.
Do mesmo jeito, função mãe e pai. Ah, para que eu vou querer filho? Eu quero filho para que eles cuidem de mim lá no futuro, para não ficar sozinho, para eles estarem sempre perto de mim. Gente, você está querendo um babá, você está querendo um auxiliar de enfermagem, você está querendo alguma coisa, uma cozinheira, você está querendo alguém, uma mãe para cuidar de você. Isso não é função mãe, não é motivação para ter filhos. Então, a palavra mãe, pai, sei lá, marido é uma coisa, o significado é muito diferente. Só de olhar para isso dessa forma, a gente muda completamente a atitude da gente no dia a dia. Então, eu costumo dizer muito para os meus pacientes que se quando o filho nasce, né, que faz aquele parto materno, ele sai da mãe para vir para a família, que é o útero paterno, onde ele vai acabar de se formar, os pais deveriam comemorar a cada ano de vida um ano a menos que ele vai ficar dentro de casa e não perpetuar para o resto da vida você pode ficar em casa. Então, se as pessoas tivessem esse cuidado de ir preparando os seus filhos para com 18 anos nascer para o parto paterno, ou seja, sair da família, do lar e ir para a vida, deixar de ser filho, né? Filho tem um tempo, 18 anos. Então começa a comemorar um ano a menos. Quando der o 0, está na hora de ir embora. O filho vai sem drama, vai sem problema. Mas a mãe não faz isso. Vai se foi preparado. Isso que eu estou falando, preparando para ir embora, né? Mas aquela história, para que você teve filho? Para quê? Para que função, né? Os pessoal, eu pergunto para quê? Não, é por quê? Não perguntei por quê. É para quê? Para que teve filho? O filho veio do excesso de amor dos pais ou do vazio de amor do casal. Para preencher, amor. né? Tem filho que vem com a função, segurar o casamento dos pais. E aí, você queria ser um filho desse? Eu vou nascer para quê? Para segurar o casamento dos pais. Quer dizer, a hora que tem um filho, aí não tem separação do casal. Então, conclusão, eles não estão juntos porque eles se amam, eles estão juntos porque agora tem que cuidar de uma criança. Eu tô rindo aqui porque a maioria das constelações que a gente faz, você coloca a pessoa, o pai e a mãe, ele fica no meio do pai e da mãe, segurando o relacionamento do casal. Assim, e separa o homem da mulher, né? Não é o filho que separa, eles já estão separados. O filho vem para tentar juntar. Para segurar. Porque o filho só entra no meio da relação quando o casal já deixou um vazio entre eles. Aí o filho entra lá para tentar fazer uma função que não é dele. Filho não é para segurar casal. Filho não é para isso. Filho deveria vir do excesso de amor dos pais. E muitas vezes filho que fica para segurar o casal, às vezes o homem desiste e vai embora e o filho fica como o substituto. A função, né, esposo da mãe. Aí pronto, começa o tal confusão. Do caos, né? E a harmonia que a gente busca desaparece. E aí ninguém tá feliz. Sinceramente. Não, tá tudo lindo, tá nada. É um ambiente doentio e todo ambiente doentio vai gerar uma série de doenças. Físicas, emocionais, psicológicas, mentais, não importa. Ali é um terreno fértil para desenvolver doença. Então, se você pegar um ambiente onde as funções estão em desordem, prepare-se, porque aquele ambiente doentio vai materializar uma série de doenças. Nem sempre doenças físicas, né? Não, muitas vezes doenças emocionais. Físicas, emocionais, por exemplo, dependência. Por exemplo, um filho que fica nesse lugar de virar o esposo da mãe, o filhinho da mamãe, e o homem acaba se afastando, ele não tem espaço no coração dele para encontrar um relacionamento. Não. Ele busca um relacionamento para ter uma vida sexual, para ter um casamento, mas o coração está preso com a mãe. Então aí pronto, começa outra cadeia enorme de doenças. Aí qual é a prioridade? É ficar com a mãe ou com a minha esposa? Adivinha? E aí começa essa dinâmica. Eu lembrei do teste do barquinho. Não sei nem se cabe aqui o teste do barquinho. Você quer falar? Fala, teste do barquinho. Você está num barquinho descendo o rio da vida. Pensa que o fluxo do rio está descendo. De um lado está morrendo afogado a sua mãe e do outro lado a sua esposa. Ou seu marido. Ou seu marido. Você só tem... pai ou mãe dos seus filhos. Pai ou mãe dos seus filhos. Você só tem uma boia salva-vida. Para quem que você joga? Faça esse questionamento. Ixi, tá? Isso aqui é... Tá acabando o nosso podcast. Tá acabando o nosso podcast e eu quero deixar para você essas duas funções de hoje, hein? Essas duas tarefas. Uma, fazer a roda das funções. Eu vou repetir para eles não esquecerem. É função filho dos meus pais, esposo ou marido ou cônjuge, casal. Cônjuge. O terceiro é pai ou mãe dos filhos. O quarto é profissão e o quinto, muito importante, eu comigo mesmo, tá? Faça essa roda das funções, tem que dar no máximo 100%. No máximo não.
Tem que dar 100%. Tem que dar 100%, exato. no máximo. E o outro é você fazer o teste do barquinho sendo honesto com você mesmo. Imagina essa situação, você casado e com filhos. E aí, de repente, nesse barquinho, uma situação de vida estranha, onde a sua mãe está morrendo afogada de um lado e do outro lado está o seu marido ou a sua esposa, pai e mãe dos seus filhos ali. Para quem você joga a boia? E só pode jogar para um, que aí ficam assim, eu jogo a boia para um, eu pulo para salvar o outro. Não, e todo mundo morre afogado. Ali não tem jeito. Tem cada não, resposta. Um sabe nadar, outro não tem. Se não pegar a boia, morre. Pronto. Posso parar só um minutinho para contar para eles? Uma vez a gente estava num grupo de constelação e o Fernando fez essa pergunta e uma das pessoas, né, que era um cara já todo, né, se achando e tal, ele falou, para quem que você joga a boia? Ele falou assim, lógico que é para minha esposa. E aí o Fernando ficou quieto e continuou tal. Dali a pouco ele falou assim, ai gente, desculpa, eu tenho que falar a verdade, eu jogo pra minha mãe mesmo. É óbvio, tá na cara. E dá pra saber que ele tava mentindo, mas é óbvio que tem um monte de dinâmicas de mentira. Pra mim essa foi o máximo, porque ele pesou a consciência. E aí nós estamos vendo o quê? Funções em ordem, interessante, prioridade das funções. E aí eu coloco muitas vezes assim, tá bom, então faz de conta que agora você é o que tá morrendo afogado, seu filho ou sua filha tá no barco. E do outro lado está o marido, a esposa dela, que é o pai e a mãe dos filhos, seus que é netos. A próxima geração dos seus netos. Você vai falar para o seu filho jogar a boia para você ou jogar a boia para o futuro da família, olhando o futuro dos netos? Ah, não, aí joga para lá. Engraçado, quando você está lá, você joga para sua mãe, mas aqui você quer que jogue lá. E a sua mãe, gostaria que jogasse a boia para quem? É uma pro boa futuro reflexão, da família, gente. ou para ela? É isso aí. Esse Outra, teste do barquinho fala muita coisa. Outra. Você joga para a mãe. Aí o que você vai falar para os seus filhos? Explica para os seus filhos que você salvou a sua mãe, mas deixou a mãe ou o pai deles morrer, porque entendeu, né? Eu tenho que salvar a minha mãe, né? Esses filhos vão sentir segurança em você? Qual o sentimento que eles terão? Então, quando a gente começa a ver essas funções em ordem, você observa, se as funções estiverem em ordem, as relações são harmônicas, saudáveis. Quando não são, a coisa começa a complicar. Então, eu convido vocês nessa reflexão gostosa que a gente fez hoje, Gostosa, leve, profunda. Leve, né? Muito leve. Muito leve. A Carla adora isso, é leve, profunda. A trabalhar profunda, e a buscar na vida de vocês essa palavra que lá no começo eu chamei a atenção. Vai atrás de uma vida harmônica, de uma coisa gostosa, de uma coisa leve, de uma coisa em ordem. E larga para trás o caos que está a sua vida. Em qualquer momento da tua vida, você pode parar tudo e colocar ordem. Começa hoje ouvindo esse podcast, fazendo essas suas análises. E bem-vindos a esse podcast. Esse é o 4º capítulo, né? O 4º episódio. E vem mais por aí. Se não Aguardem, outros, hein? assista. É isso aí. Tá preparado para... Não é bem leve como a Carla falou, porque aqui não tem nada leve, mas é algo assim. É com consciência, é colocar os pés no chão, olhar a realidade como ela realmente é. E deixa a ilusão para brincadeira, para outra coisa. Mas a vida não dá para viver na ilusão. Saiba tomar decisões adequadas, saiba ter um destino melhor, saiba promover uma vida mais saudável para você e para toda a sua família, se as funções estiverem em ordem. É isso aí, eu falo pro Fernando isso, depois que eu tirei o óculos, né, do normal da minha família e pus o óculos da consciência ampliada, que é o saudável, a vida da gente muda completamente. Muda. Convido você a fazer essa troca de óculos. Mais uma vez, eu queria agradecer aí o Maurício Pinheiro com o Café Montes dos Pinheiros, que patrocina esse podcast. E logo, logo eu trago para vocês as embalagens e a notícia de que ele já está sendo comercializado. E nosso provavelmente delicioso com o apelido Monpim. Café Monpim. É isso aí, Fernando. Uma delícia estar com você aqui mais uma vez e com esse público que nos segue tão fielmente, né? Ok, um grande abraço para você que está aqui escutando e assistindo também. E um abraço na Carla, eu dou pessoalmente lá fora com outra função. Ah, okay? Que delícia. Um beijo, gente. Tchau, pessoal. Tchau.